Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso site, já que a gente está falando da campanha já para a presidência em 2022, em outubro, né? Estamos em 22. Essa fala é de Randolfo Rodrigues, falando que aí a chapa entre Lula e Alckmin está praticamente resolvida. Ele falou isso em entrevista ao Estadão Broadcast. O senador Randolfo Rodrigues garantiu que a chapa entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Alckmin, né, está praticamente resolvida e no momento eles não cogitam outro nome para disputar as eleições ao lado do petista. Randolfo Rodrigues já falando aí sobre essa possível chapa Lula-Alckmin Augusto, praticamente dando como certa, né, essa união que até há pouco tempo era considerada improvável e veio ganhando corpo mesmo, né, pelo que se fala, pelo que a gente acompanha. A partir do momento em que ambos não negam a possibilidade, isso é mais do que um indicativo de que essa chapa já está formada. Hoje também há notícias de que uma entrevista que vai ao ar um pouco mais tarde do pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Márcio França, também dá indicativos de que essa chapa já está formada. Fato concreto é que houve um jantar inclusive que eu participei, em que Lula e Alckmin estiveram juntos, foram questionados, continuam a ser questionados até hoje sobre essa possibilidade, e volto a dizer, se não negaram até esse momento a possibilidade dessa chapa se firmar, é porque a certeza da existência dela é bastante avançada. E como você bem disse, Diego, não há outros nomes sendo colocados aí, pelo menos a escrutínio popular. Porque uma boa tentativa de se saber se um vice ele tem algum tipo de adesão do eleitor ou se, de certa forma, ele tem uma rejeição muito grande, é seu nome ser ventilado na imprensa. A gente não vê isso acontecer, eu diria, quase há meses. Né? Não há outro nome. Houve aí no passado os nomes, por exemplo, me recordo de Luísa Trajano e de outros nomes que poderiam aí ser colocados numa chapa de Lula. A gente não vê mais esses nomes aparecendo. Então, é mais um indicativo de que sequer notas de termômetro, vamos dizer assim, estão sendo colocadas na imprensa. E aí, Sakamoto? Neste momento, né, eu tinha até escrito um texto um tempo atrás, meses atrás, né, que eu dizia que o interessante para os dois agora, e eu acho que isso tem sido muito esperto da parte do Lula e do Alckmin, é que independentemente de fechar, né, a chapa, neste momento os dois querem, na verdade, falar, deixar a imprensa, deixar a mídia, deixar a sociedade, deixar a política falar do noivado. Né? Então, os dois vão crescendo, na verdade, inclusive com o noivado, mais com o noivado do que com a chapa fechada. Né? A chapa pode vir a ser fechada, eu acho que não há muitos empecilhos para isso. O que, na verdade, eu acho que tem que se resolver agora é a questão de como o PSB vai se compor nacionalmente. Né? Carlos Siqueira, o presidente do PSB, dá aquelas cutucadas, aquelas estocadas no PT, né, com relação à questão da federação, principalmente por conta da situação de chapas em outros estados. Tivemos uma entrevista, né, de um dos diretores do PT, né, falando, olha, que o PT não aceita ingerência, né, de outros partidos. Por quê? Porque ainda tem nesse quebra-cabeça eleitoral, isso acho que estava declarado desde o começo, a questão é resolver São Paulo, a questão é resolver outros estados, mas somente São Paulo. Márcio França quer a chapa, Haddad quer a chapa, como é que fica, como é que resolve, você só tem uma federação entre PSB e PT, caso saia apenas um candidato e não os dois. Né? Márcio França aceitaria abrir mão, sair para o Senado, sair como vice de Haddad, né? E nos outros estados, né? No Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, Casagrande vai apoiar o voto em Lula, não vai? E em Pernambuco se resolveu já, né? Com Humberto Costa abrindo caminho, e no Rio de Janeiro, o PSB, o Marcelo está com o Marcelo Freixo e o PT. Agora, São Paulo precisa se resolver antes que seja anunciada essa chapa entre o PT e PSB, entre Lula e Geraldo Alckmin. Até porque, em última instância, Alckmin pode ser vice, mas ele pode ser vice, inclusive, por outro partido político, né?